Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que bom estar aqui. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Abra, por favor, no Salmo de número 100. Salmo 100. Salmos de ações de graças, assim diz a palavra do Senhor, neste hino de ingresso ao templo. Vamos ler juntos, todos juntos. Salmo 100, vamos ler juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Vamos dizer, entrai por suas portas com graças e nos seus átrios com louvor. Vamos declarar o que a própria palavra diz. Aleluia. Aleluia. Entrai por suas portas com graças e em seus atos com louvor. Alegres, alegres em sua presença, exaltando aquele que é Senhor. Louve-o ao som de trombeta, hino de louvor cantar. Povos de todas as línguas, com poder e glória ao Senhor louvar. por quê, meu irmão? Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Seja o Cordeiro, seja o Cordeiro exaltado, autor da criação. Diante dele prostrai-vos com louvor e honra e adoração. diga mais uma vez. Seja o Cordeiro exaltado, Seja exaltado, autor da criação. Diante dele prostrai-vos
Vamos desde o início. Entrai. Entrai por suas portas com graça E em seus atos com louvor, alegres em sua presença. exalte aquele que é Senhor. Aquele que é Senhor. Louve-o ao som de trombetas, hino de louvor cantai. Povos de todas as línguas, com poder e glória Ao Senhor louvar, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. que Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Seja o Cordeiro exaltado. Seja o Cordeiro exaltado. Autor da criação. Ele é digno. Diante dele Prostrai-vos com louvor e honra. e adoração. Seja o Cordeiro. Seja o Cordeiro exaltado, autor da criação. Diante dele prostrai-vos. Com louvor e honra e adoração. Porque Deus é bom. Que Deus é bom. Porque Deus é bom. Que Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Os homens, as vozes e a bateria. Cadê os homens? E as irmãs repetem. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Os homens digam, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Aleluia! Aplauda a bondade, a glória e a majestade do Deus vivo, do soberano, daquele que é poderoso. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado o teu nome, Jesus. Seja exaltada a tua palavra, Senhor. Oh, Deus. A tua palavra, Deus, é a luz para o meu caminho. A tua palavra, Pai, é que guarda os meus pés, que guarda as nossas vidas. Aleluia. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Diga, tua palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor, é como a doce água que veio a mim. Homem veio ao deserto. Sim, é como um orvalho, é
como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. quero fazer valer Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Cante. Teu amor é como a doce água que veio a mim. Obrigado, Jesus. Me veio a um deserto. Como orvalho Orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, aqui o doente tenha onde se curar. quero fazer valer tua palavra em mim, aqui o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. Pois em meio a tua palavra. serão os céus. Sim, Senhor. E o brilho do sol se fez reinar Em meio às trevas, Por isso, quero fazer valer tua palavra em mim, aqui o doente tenha onde se curar. fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor dos senhores. Aleluia. Tu és Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Senhor
Por causa da tua palavra, tudo se fez, tudo se formou. Estamos aqui por causa da tua palavra, Senhor. Aleluia. Nós somos tão maus. Nós somos tão maus. Que se Deus não tivesse nos amado em primeiro lugar, nós jamais o amaríamos. Jamais. Sendo eu pecador, tu me amaste. Cantemos a palavra. Sendo eu pecador, tu me amaste. Como prova, Jesus, enviaste. Muito mais agora, justificado pelo sangue vertido na cruz. Sendo teu inimigo, me amaste. Como prova, Jesus, enviaste. Muito mais agora, reconciliado através de Jesus, o Senhor. Vamos dizer: eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Pai, porque tu me amaste. Oh, sim, Senhor, eu te amo, meu Deus. Sendo eu pecador, tu me amaste. Como prova, Jesus, enviaste. Muito mais agora, justificado pelo sangue vertido na cruz. Sendo teu inimigo, me amaste. Como prova, Jesus, enviaste. Muito mais agora, reconciliado através de Jesus, o Senhor. Eu te amo, diga: eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Pai, porque tu me amaste em primeiro lugar. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Pai, porque tu me amaste em primeiro lugar. Eu te amo, meu Deus. O teclado: eu te amo, eu te amo, meu Deus.
te amo, meu Pai, porque tu me amaste em primeiro lugar. Eu te amo, meu Deus. Oh Senhor, te amamos. Te amamos, Jesus. Porque em primeiro lugar o Senhor nos amou. Ninguém está aqui porque te ama de si mesmo. Ninguém está aqui porque nós somos autossuficientes em amor. Não, foi porque o Senhor gerou este amor em nós. Jamais teríamos como produzir de nós mesmos amor pelo Filho de Deus. É tudo obra da graça, é tudo obra do Espírito, é poder de Deus em nós. Nós somos maus, somos miseráveis, Senhor. Oh Deus, sem Ti nós não temos nada, não podemos nada, Senhor. Nada podemos fazer, sequer Te amar. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor, pela Tua dádiva, pelo Teu perdão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos. Aleluia. 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 Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, querido. 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira aos Coríntios, capítulo 7. Eu gostaria de ler contigo somente alguns versículos e logo na sequência nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 integralmente. Veja comigo, por favor, versículo 29. 7:29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nos ajude nessa consagração desimpedida ao Senhor. Nos ajuda, Senhor,
a vivermos em completa consagração, em santificação diante de Ti, vivendo em pureza, castidade, santidade, mesmo que momentaneamente estejamos usufruindo de coisas legítimas neste mundo, mas ajuda-nos a entender, Senhor, que nós estamos vivendo por propósitos muito maiores, muito mais elevados, muito mais sublimes do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos ouvidos jamais poderiam ouvir. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu lugar e vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 7. Respostas a perguntas acerca do casamento. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar.
A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordens, as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes, torna-te livre. Aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. 28, versículo 28. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. Eu vou pular aqui do 29 ao 35. Pule para o 36, por favor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca. Que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Só até aqui. Meus irmãos, nós estamos tratando de um assunto muito importante. Estamos tratando de desenvolvimento na fé, crescimento, algo que não é uma opção para nós, algo que nós não podemos sequer pensar em não viver e não praticar e não buscar. Você precisa buscar desenvolvimento, querido. Você precisa buscar crescimento. Você precisa buscar santificação, purificação, maior estado de reverência diante de Deus, maior estado de santidade diante de Deus. Você precisa buscar isso. Aqueles que não estão preocupados com isso, estão, de fato, vivendo uma vida pífia, pequena, mínima com Deus. Estão conformados com coisas deste mundo, estão vivendo coisas que não deveriam estar vivendo. Todo cristão deve buscar empenhar-se em maior santificação, em maior progresso, em maior integridade diante de Deus, sobriedade diante de Deus, critério diante de Deus. Você precisa ser mais criterioso. Há cristãos que não têm critério algum. Não tem critério algum. Sabe por que não tem critério algum? Porque não tem a palavra de Deus.
porque não estão diante da palavra de Deus, porque rejeitam a Deus, rejeitam o culto a Deus, rejeitam a pregação da palavra de Deus. Isso é perigoso. Essa vida que você está vivendo é muito perigosa, porque você pode estar conformado com um estado de desagrado a Deus. Você pode estar vivendo um estado de retrocesso, pensando que está tudo bem. Então, mais uma vez, não se iluda com um estado conformado com as coisas desse século, com as coisas deste mundo. O capítulo 6, nós lemos na semana passada, o capítulo 6, tratamos de alguns assuntos muito importantes acerca da igreja de Corinto. Em primeiro lugar, é importante lembrar disso. A igreja de Corinto considerava o sexo algo sujo, algo imundo. Porque tinham em mente que o ato sexual, por causa da filosofia pagã vigente, era algo por si só naturalmente sujo. Consideravam o corpo algo que apodreceria, morreria. Então, não tinham preocupações com as questões físicas, com a questão do corpo. Consideravam o corpo como sendo algo passageiro e a alma algo eterno. Porém, o apóstolo Paulo teve que corrigir esse ponto na igreja de Corinto, porque o corpo é templo do Espírito. Seu corpo não foi feito para que você faça dele o que você quiser. Seu corpo não lhe pertence. E só aqui nós já respondemos várias questões, né? Inclusive sobre marcar corpo. Eu acho isso uma questão tão secundária. É tão claro o que a palavra de Deus diz a respeito disso, que eu não preciso nem avançar mais. O corpo foi feito perfeito. O nosso corpo foi feito perfeito. O pecado trouxe a questão da morte, o envelhecimento, a questão de adoecer e morrer. E isso é o corpo se corrompendo, é o corpo perdendo suas forças, sua função vital e morrendo em decorrência do pecado. Mas quando Deus formou o homem, quando Deus soprou o fôlego de vida, meus irmãos, Deus fez alguma coisa imperfeita? Deus fez tudo perfeito. Quem maculou a criação fomos nós. Quem maculou a criação fui eu e você. Então, é para que você entenda que eles consideravam, então, o fato de casar-se, o fato de ter casamento e contrair casamento e viver em união matrimonial, em união de corpos, viver como uma só carne para eles, era considerado alguma coisa assim, perto do promíscuo, perto do sujo, perto de algo que não é muito bom. E o apóstolo Paulo teve que corrigir. Não, calma aí. Quem casa não peca, muito pelo contrário, está debaixo de uma ordenança de Deus. Só que, o que você precisa entender aqui é o seguinte, o tempo aqui, a ocasião aqui é de tribulação. A igreja de Corinto está vivendo em meio a um período de perseguições. O apóstolo Paulo morreu como? Decapitado. Por causa do quê? Perseguição. Estava sendo perseguida. A igreja de Cristo estava em contínua perseguição. Desde a morte de Jesus, a igreja de Cristo passa a ser perseguida. E em algumas ocasiões de forma mais intensa. Em alguns momentos há uma certa... um clima de aparente tranquilidade, aparente ímpeto de perseguição, mas a perseguição sempre continua ali velada. Eu não sei se você sabe disso, existem formas de você saber sobre isso, principalmente entrando em sites que falam sobre a igreja perseguida. Ministério Portas Abertas fala sobre isso. Você não vai ver isso sendo divulgado. Você não vai ver isso sendo divulgado no jornal de maior audiência, num horário
de pico da televisão brasileira, que há um morticínio de cristãos ao redor do planeta, no mundo, né? Você não vai ver isso sendo divulgado, obviamente que não. Mas a perseguição, querido, continua feroz. Apesar de nós estarmos vivendo dentro de um país que não tem uma perseguição tão intensa assim, a perseguição ao cristão é feroz, autêntica, é terrível, dramática. São milhares de cristãos morrendo por ano. Isso é, para algumas pessoas, há pessoas que nem acreditam nisso. Há pessoas que não acreditam nisso. Há cristãos que não acreditam no diabo. Então você imagina se falar de perseguição, falar de morte de cristãos, falar de extermínio de cristãos, falar sobre isso, a pessoa pensa assim, não, isso não está acontecendo não. Eu fico pensando qual Bíblia você lê. Eu fico pensando que evangelho você está vivendo. Eu fico pensando que tipo de fé, que tipo de cristianismo você está vivendo. Porque provavelmente você está iludido demais. Você está vivendo uma doce ilusão. O que está se passando aqui é um tempo de perseguição. E por isso não é à toa que o apóstolo Paulo fala, se alguém está solteiro, viúvo, mantenha-se assim. Mantenha-se assim. Está falando isso para uma igreja, para o povo de uma igreja. Se você está viúvo ou solteiro, mantenha-se assim, porque havia perseguição. E contrair casamento era gerar filhos e era trazer angústias para a carne. Maiores problemas, porque você ainda tem responsabilidade com a sua vida e com a vida do seu cônjuge e, consequentemente, com a vida dos seus filhos. Então, há questões aqui que são muito fundamentais para nós. Muito fundamentais para nós. Há questões aqui que envolvem aquilo que Jesus considerou como o primeiro vínculo, a primeira célula, a primeira partícula social a ser formada, que é a família, o casamento. Então você precisa dar muita atenção a esse ponto. Muita atenção a este ponto. Alguns acham que o apóstolo Paulo vivia em celibato e que isso obrigatoriamente teria que ser um dom do ministro do Evangelho. Um dom do ministro do Evangelho. Não necessariamente. A maioria dos apóstolos eram homens casados. Ao ponto de Pedro, a palavra de Deus fala isso. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era um homem casado. Provavelmente tinha filhos. Não necessariamente é um dom do ministro do Evangelho. Não há o menor problema em viver o celibato, em viver a vida de solteiro e não se casar. Não há problemas com isso. Mas o apóstolo Paulo está numa sociedade muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Com sensualidade também na região, só que além da sensualidade havia perseguição. Então havia uma questão ali importante a se tratar, importante a se falar sobre a questão de celibato. Para nós hoje, viver uma vida de solteiro é um dom. Você acabou de ler aqui. Isso é um dom. Há problemas com isso em um irmão viver solteiro, uma irmã viver solteira? Não contrair o casamento, não entrar novamente ou entrar em estado de matrimônio novamente? Há problemas com isso? Nenhum. Aliás, isso é um estado muito precioso. Só que se deve ter muita atenção quanto a isso. Muita atenção quanto a isso. Eles achavam que viver em celibato era sinal de santidade e pureza, purificação.
porque o sexo era sujo. Mas não era isso. A santidade não era por a ausência do casamento, não se casar, não significa que a pessoa vai viver em santidade. Vai viver em santidade porque vai se consagrar ao serviço de Deus. Havia uma demanda muito grande por emissários, por pessoas que iriam fazer trabalho missionário, iriam caminhar, iriam andar, iriam ser enviadas a outras regiões. Havia uma grande necessidade desse trabalho. Pessoas deveriam ser enviadas, pessoas estavam sendo enviadas. O apóstolo Paulo enviava homens e mulheres, enviava homens solteiros, mulheres solteiras e casais. Priscila e Áquila, um casal que eram missionários, direcionados pelo apóstolo Paulo, enviados pelo apóstolo Paulo. Então havia ali uma demanda muito grande, havia muita região a ser alcançada, muitas pessoas a serem alcançadas. E lembre-se, nessa época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. As pessoas eram os meios de comunicação. As pessoas eram os meios de comunicação. Por isso havia uma demanda de pessoas, de gente. Então por isso ele está falando isso. Olha, se você conseguir, se há um dom de Deus em você, permaneça solteiro para o serviço do Evangelho. Para enviar a palavra, para ser enviado, para pregar, para andar, para ser a carta de Deus, para ser a carta viva de Deus. Então havia essa necessidade. Não que viver em celibato fosse isso que fizesse alguém ser santo. Não era isso que fazia alguém ser santo. Simplesmente era para ser santo ao serviço, para ser separado para o serviço. E aqui no versículo 10, a partir do versículo 10 até o versículo 24, ele vai falar sobre alguns relacionamentos. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui, mas se você quiser, depois você leia novamente, pare e leia e entenda bem o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Está lendo? Então agora para, levante a cabeça, para você entender. Eu vou ser bem breve. O que ele está falando aqui é simplesmente como não se entra em julgo desigual. Como não se entra em julgo desigual. Por quê? Havia pessoas se convertendo que já eram casadas. Então uma pessoa se converteu, ela já era casada. Som, aleluia, voltou. Havia pessoas se convertendo que já eram casadas. Então, olhe, preste bem atenção nisso. Elas estavam vivendo em julgo desigual? Se há um irmão aqui, seu cônjuge não é convertido e o irmão ou a irmã é convertido, estão vivendo em julgo desigual? Não. É isso que o apóstolo Paulo está respondendo do 10 ao 24. Ele está dizendo o seguinte: o contato da mulher santifica o marido. Em que sentido? Esse marido então agora se santifica porque está casado com uma mulher cristã, mas ele vive fora do reino, fora do evangelho, não busca as coisas de Deus, não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, então ele está sendo santificado, então ele vai ser salvo. Não. Está sendo santificado por causa dela, para ela. Porque o matrimônio entre eles foi obra de Deus. O casamento é obra de Deus. Por mais que tenham se casado fora, por mais que tenha sido só no cartório, ainda assim estão debaixo de uma ordenança que Deus habilitou,
que Deus criou. Não que você que conhece a Deus, que você que conhece a Cristo, deva estar casado somente no cartório. Porque o cartório, você assinou um papel. Casamento é na casa de Deus, diante daquele que fez o casamento. Quem foi? Deus. Não foi o cartório que fez o casamento, foi Deus. Então quem se converteu, o casal que se converteu, eu vou falar isso porque tem gente que tem uma neura e tem que casar de branco dentro da igreja, com aquela formalidade, com padrinhos. Você não precisa de nada disso. O máximo que você precisa, uma testemunha da mulher, uma testemunha do marido, os dois diante de um ministro do evangelho. A gente pode realizar o seu casamento dentro do gabinete e vocês ali trocarem as alianças. E o casamento foi realizado. Esse é o casamento, meus irmãos. Esse é o casamento. Agora, se a mulher está na igreja, o marido não, ou o marido está na igreja, a mulher não, ele não está vivendo em julgo desigual, ou ela não está vivendo em julgo desigual, porque contraíram um matrimônio fora, antes de conhecerem o evangelho. Por isso que está escrito essas questões, que a mulher santifica o marido. A mulher santifica no convívio, não que esse marido vai ser salvo. Se ele não se arrepender, se os filhos não se arrependerem, não vão ser salvos. Está falando aqui de algo que não contamina o crente. Ela santifica no sentido de diante de Deus, aquele casamento ali é santo. Não foi julgo desigual. Não foi um jovem da igreja que buscou um casamento com um incrédulo. Isso é julgo desigual. Isso é julgo desigual. Isso aqui é o apóstolo Paulo tentando explicar o que não é o julgo desigual. Entendeu? É simplesmente isso. E é muito importante de falar sobre isso. E você vê que até os filhos, o versículo 14 diz: até os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. No versículo 14, são santos porque recebem graça de Deus, recebem agora dentro de suas casas uma pessoa que abençoa a casa. Só que isso significa uma graça comum, não é graça salvífica. Essa santidade aqui, esse santo aqui, não significa que agora eles estão encomendados ao céu. Seus filhos precisam se converter, seu cônjuge incrédulo precisa se converter. Entende isso que eu digo? Então, o que o apóstolo quer mostrar é o seguinte: não há julgo desigual para um cônjuge que se converte e o outro permanece na incredulidade. E também não há confronto, guerras e conflitos se um dos cônjuges repudia aquele que se converteu a Cristo. Não há problema quanto a isso. Muitos judeus faziam isso. Repudiavam suas esposas que se convertiam e diziam: você não pode mais ser minha mulher, eu te rejeito como minha esposa. E muitas dessas mulheres permaneceram solteiras, divorciadas, mas permaneceram solteiras. Viveram para a obra de Cristo. Da mesma forma acontecia aqui em Corinto, no meio dos gregos, e em muitos romanos também. No meio dos romanos acontecia isso. Então, o apóstolo vai falar também sobre pessoas escravas. Escravo é um cidadão de segunda classe? É claro que não. Havia pessoas convertidas a Cristo escravas. Escravos de uma família é porque foram comprados. Não, meus irmãos, entenda algo também aqui. Aqui não é uma questão de cor não, tá? Cor de pele não. Havia escravos brancos nesse período aqui. A gente fala a palavra escravidão e o brasileiro já entende: isso é racismo. Não. Aqui muitos dos escravos eram pessoas de pele clara.
Estava falando simplesmente de uma questão de senhorio e escravidão, porque eram pessoas que serviam numa casa, numa família, eram trabalhadores, só que eram exclusivos daquela família e eram cristãos, tinham se convertido. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês não são cristãos de segunda categoria, porque continuam trabalhando na casa como escravos. Mas se vocês conseguiram uma carta que diz: olha, agora você pode ser trabalhador, trabalhar onde você quiser, você pode servir na casa que você quiser, se você conseguir a alforria, que bom, faça isso. Se não, continue trabalhando na mesma casa, continue servindo na mesma casa. Não há o menor problema com isso. O circunciso, o incircunciso, e essas questões são perguntas que eram feitas ao apóstolo Paulo, e ele está respondendo todas elas. Então, são questões aqui a respeito de casamento, a respeito de vida social, a respeito de vida em família. Não se trata de... quero mais uma vez dizer isso. Essa santificação aqui dentro do casamento não se trata de santificação salvífica. Isso é muito importante ser dito aos casais, aos cônjuges aqui, que estão aqui sozinhos. Seu cônjuge precisa se arrepender para ser salvo, mas você não está em julgo desigual por viver com um cônjuge incrédulo. Isso é libertador. Amém? Isso é muito bom. Isso é o esclarecimento do Espírito para nós. Há pessoas que ficam desesperadas: pastor, o meu cônjuge, ele não vive, será que eu estou me contaminando? Não. Se você está vivendo em santidade. E aí no versículo 25 até o versículo 40, ele vai falar a respeito de problemas no casamento. Vai falar a respeito de problemas dentro do casamento. E esses problemas afetam a todos os tipos de relacionamentos ali. Um cônjuge cristão e outro não. Os dois cônjuges cristãos. E também solteiros. E agora ele vai tratar de tudo isso. De todos esses assuntos. E em resumo, o resumo do que está escrito no 25 até o 40 está no 35. Final do versículo 35. Diz assim: e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. E vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O que significa isso? Significa que você, cônjuge, os dois cristãos, um cristão e o outro não, e solteiros, o seu objetivo na vida é agradar, se consagrar e servir desimpedidamente ao Senhor. Por mais que hajam questões como, por exemplo, você precisa agradar a sua esposa, você precisa agradar o seu marido, você está dividido, sua prioridade ainda continua sendo o Senhor e não seu cônjuge. Do contrário, Jó estaria condenado. Você lembra o que aconteceu com Jó? Nós não temos tempo de ir lá, mas leia depois. Jó perdeu tudo. Perdeu seus recursos. Perdeu seus filhos. Perdeu sua saúde. Estava com chagas da cabeça aos pés. Estava deitado. Estava coberto de cinzas, estava lamentando o seu estado. A sua esposa se aproxima dele e o que ela diz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Jó responde para a sua esposa? Uma carne com ele. Ele respondeu
desimpedidamente, consagrado ao Senhor, mulher, falas como doida. Ele não chamou ela de doida. Ele não chamou ela de doida. Ele disse, você está falando como doida. Alguém movido por paixão, movido por sentimento, movido por esses sentimentos humanos, vai errar categoricamente. Por isso, homens, sejam racionais. O que eu vou falar aqui é politicamente incorreto. Primeiro a cair foi a mulher. A mulher é levada muito mais facilmente por sentimentos, por influências, pelo que houve. E ela fez com que o cônjuge caísse. E esse é o pecado original. O que desenrolou as nossas condições até o dia de hoje foi porque um homem não tomou uma posição como a de Jó. Recebemos o bem de Deus. Acaso não receberemos também o mal? Isso é viver desimpedidamente, consagrado, primeiro ao Senhor. Por favor, veja mais uma vez comigo o final do versículo 29. 29. Leia comigo. O que resta é... Leia comigo, por favor. Final do versículo 29. 7:29. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. O que significa isso? Significa que agora todo está livre, liberado o divórcio? Não. Significa que você está casado, mas acima do seu cônjuge está o Senhor. O reino de Deus está em primeiro lugar. E quem quer servir ao Senhor, quem quer ser discípulo de Cristo e não aborrece a sua mulher ou ao seu marido, não pode ser discípulo de Cristo. Cuidado com seus vínculos afetivos. Cuidado se você ama tanto seu filho que não o disciplina. Cuidado se você ama tanto seu cônjuge que encobre os pecados dele. Ferro com ferro se afia. Ferro com ferro se afia. Mulher, se você está vendo o seu cônjuge tomando uma direção errada, tome uma posição. Aborreça-o. Aborreça-o. Homem, se você está vendo sua esposa tomando uma posição contrária à vontade de Deus, aborreça-a. E aqui ele vai fazer uma relação de questões que nós temos no mundo. Quem chora, viva como se não chorasse. Quem se alegra, viva como se não se alegrasse. Quem compra, viva como se não possuísse nada. Quem se utiliza do mundo, viva como se não usasse dele. Versículo 31, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero, versículo 32, é que estejais livres de preocupações. Esteja livre de preocupações, no sentido de, se você está sendo conivente com o pecado, e porque você não quer ter indisposições dentro da sua casa, você não quer tomar uma posição dentro da sua casa, e você por causa disso, deixa o barco correr frouxo, você tem que estar bastante preocupado. Porque você está dando mais glória a um ser humano
do que ao Criador. A palavra de Deus diz que quem achou a esposa achou um bem. Só que esse bem é muito precioso, mas esse bem não é Deus. Não é Deus. Se Jó considerasse as palavras da sua esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquela mulher estava desesperada de ver a condição do marido, triste demais e por isso agiu daquela maneira. Você não pode agir assim. Você não pode agir movido pelos teus impulsos, pelas tuas emoções, por laços afetivos. Cuidado com o fútil procedimento dos teus pais, que os teus pais te legaram. Se os teus pais eram incrédulos e te legaram procedimentos fúteis, promíscuos, banais, abra mão. Abra mão. O que importa é consagrar-se desimpedidamente ao Senhor. Fique de pé, por favor. Seu cônjuge é uma carne contigo. Muitas vezes você vai precisar cortar na carne. Sansão era um homem poderosíssimo. Mas quando contraiu o casamento, união com Dalila, pensando que Dalila estava vivendo no reino, estava vivendo para Deus, estava dentro do seu nazireado, Sansão se iludiu largamente. Seja firme e tome uma posição. Todos os homens de Deus tomaram posições firmes e todos os homens que tomam posição também sofrem consequências. Daniel tomou uma posição e sofreu grandes consequências. Os amigos de Daniel tomaram uma posição, sofreram grandes consequências. Pedro, João, Tiago tomaram posições, sofreram grandes consequências. Paulo tomou uma posição, sofreu um corte do seu pescoço, foi decapitado. João Batista tomou uma posição e sofreu um corte. Jesus tomou uma posição e foi parar ali. Quando você vai tomar uma posição e deixar a covardia de lado? Quando que você vai tomar uma posição diante de Deus e cortar na carne e sofrer as consequências e pagar o preço e tomar a sua cruz? Faça isso hoje, correndo, já, agora, imediatamente. Não deixe passar mais um dia, se necessário for. Senhor Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, porque nós não podemos impedir o crescimento. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que vivem uma vida estagnada contigo. A tua palavra, o teu Espírito nos impulsiona a avançar, a progredir. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus, a cortar na carne. Estamos aqui, usufruímos de coisas legítimas neste mundo, mas precisamos entender que quer comais, quer bebais, quer você esteja vivendo em matrimônio ou não, faça tudo para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça, consolo do Espírito de Deus, o amor do Pai esteja contigo para sempre e eternamente. Amém.